Olá, continuo sendo Zé Renato, professor de filosofia aqui da Escola em Bom Português. Vocês, eventualmente, têm o direito de, ao menos, considerar a possibilidade de uma certa dose de demência, de loucura, um campinho de futebol, com os nomes dos filósofos: Sócrates no gol, São Tomás de Aquino, lateral direito, Giordano Bruno, lateral esquerdo, Platão e Aristóteles no miolo da zaga, Kant, volante, Hegel, armador pela direita, Marx, armador pela esquerda, Heidegger, atacante pela direita, Sartre, atacante pela esquerda, o atacante do centro, Nietzsche. O que é isso? Essa é uma escalação da seleção de filósofos de todos os tempos. Por que isso? É uma brincadeira? Não sei. Mas é algo que nasceu de uma reflexão minha, da minha mulher Jaqueline, enquanto numa noite dessas tomávamos uns chopps e conversávamos a respeito da Copa. E eu me pus a refletir a respeito de uma coisa que eu considero extremamente injusta: as pessoas tratarem futebol meramente como algo alienante. Não o é. Haja vista uma grande quantidade de obras, quer literárias, por exemplo, minha mulher nesse momento termina a leitura de um livro de contos do genial escritor moçambicano Mia Couto, Contos do Nascer da Terra, e num deles, o fintabolista, ele fala de Eusébio, o grande, genial Pantera de Moçambique, craque que brilhou com a seleção lusitana na Copa de 1966. Fica aqui já uma sugestão de uma leitura de altíssima qualidade. O grande historiador Eric John Hobsbawm tem permanentemente a sua obra contemporânea permeada pelo futebol. Professor Joel Rufino dos Santos, a belíssima biografia de Garrincha, escrita por Rui Castro, desgraçadamente embargada pela família do craque. Enfim, não fica aqui uma sugestão, uma última: a leitura obrigatória da coluna do Tostão na Folha de São Paulo, belíssima, né? Em meio às brilhantes análises táticas, técnicas. Os seus textos são recheados de citações literárias: Carlos Drummond de Andrade, Clarice Lispector, Fernando Pessoa, Freud, né? Então, em meio a esses delírios, eu pessoalmente, como sou apaixonado por futebol e sou apaixonado pela filosofia, resolvi, de uma forma patológica, passional, né? Juntar duas das grandes paixões minhas, que são os dois temas em questão. Então, montei essa escalação e passo a seguir a explicar como é que ela funciona tática e epistemologicamente. Até já. Vamos à escalação. No gol, Sócrates. Tido pelos principais historiadores da filosofia como a base, como o início, a instituição da racionalidade, a sedimentação da dicotomia, razão como instrumento de desvelo epistemológico e ético, né? Tanto é que os filósofos anteriores a ele são, ao meu ver, equivocadamente, chamados de pré-socráticos. Mas como Sócrates ficou como principal parâmetro da filosofia, como seu início, então nada mais justo do que figurar no gol. Da lateral direita, como tida como conservador, eu escalei um conservador, São Tomás de Aquino. Ainda que conservador, firme, produz
eventualmente descidas pela direita, mas marca muito bem e é extremamente preciso para realizar cruzamentos para a contemporaneidade. Do outro lado, eu escalei Giordano Bruno, ainda que eventualmente muitas críticas possam acontecer, mas por quê? Ele também é um lateral, de certa forma, conservador, mas, sobretudo, ele prenuncia, já traz consigo a modernidade, em razão das rupturas provocadas pela defesa do infinito e do heliocentrismo, e, indiscutivelmente, é um homem extremamente firme nas suas posições, extremamente corajoso e, sem exagero nenhum, é alguém que literalmente morre pela equipe. O miolo de zaga não poderia ser diferente, né? A base da assim chamada filosofia clássica, Platão e Aristóteles. Ambos extremamente defensores, e aqui eu proponho um absoluto equilíbrio entre, de um lado, marcando mais à direita o idealismo, e do outro lado, marcando mais à esquerda o empirismo, que são, evidentemente, as pedras de toque da filosofia na modernidade, né? Cujo debate intensificar-se-á no século XVIII com o Aufklärung, com o Iluminismo, né? E, portanto, escalei como médio volante, né, a síntese desse debate, Immanuel Kant. Por ser um homem dotado de crítica pura e de crítica prática, ainda que idealista, dono de passes extremamente precisos, extremamente bem cuidados para produzir as ações do nosso meio-campo, que são, de um lado, atuando mais à direita, Hegel, e à esquerda, Marx. Por que Hegel à direita, embora ele também seja capaz perfeitamente de trabalhar pelo lado esquerdo e até disputou várias partidas naquele setor. Mas, em função do seu idealismo, ele acabou se acomodando e ficando bem melhor desse lado aqui, atuando pelo flanco direito da cancha, em razão das suas posições que acabaram, inclusive, servindo muito mais aos defensores simpatizantes das ideologias, digamos, mais conservadoras, né? E é alguém que é fundamental nessa seleção por sempre buscar o absoluto. Do outro lado, à esquerda, não tinha como não ser, Karl Marx. Efetivamente, além de armar as jogadas, mas sobretudo é alguém que o tempo inteiro ataca. Marx é alguém extremamente odiado por muita gente, né? Mas tem uma sólida carreira construída em Londres, tem muito apoio de parte do operariado, em sua grande maioria da intelectualidade, é alguém que indiscutivelmente construiu um grande legado no campo das ideias, com passos e finalizações absolutamente precisas e ações verdadeiramente destrutivas. Do lado direito, não tinha como, atuando pela ponta direita, Martin Heidegger. Eu relutei em escalá-lo, porque jogou uma parte da sua vida no time dos nazistas, mas não tem como montar uma seleção de filosofia e deixar de lado o filósofo alemão, em razão da sua indiscutível contribuição para a filosofia, quer destruindo a metafísica, ao meu ver, ele mais construiu do que destruiu, né? A sua leitura absolutamente definitiva dos primeiros filósofos, aqueles os quais eu critiquei por chamarem de pré-socráticos, né? A sua leitura extremamente genial de Platão, de Aristóteles, do próprio São Tomás de Aquino, do seu conhecimento de Kant, né? Indiscutivelmente, Heidegger teria de figurar em qualquer panteão da história da filosofia. Do lado esquerdo, não há como, Jean-Paul Sartre, né?
Porque do lado esquerdo, 2 nomes bastam para garantir a sua escalação naquele setor. Mao Tse-tung e também, desgraçado e lamentavelmente, Joseph Stalin. Sartre construiu toda a sua obra atuando naquele setor como crítico da burguesia, como crítico do capitalismo, como alguém que construiu uma parte da sua obra, por exemplo, a questão de método, que é uma reflexão extremamente rigorosa no sentido de conciliar a praxis do marxismo, né? E como um homem do nosso tempo, um homem contemporâneo, não teria como deixá-lo de fora dessa seleção. E como centroavante, como todo time, bom time que se preza, tem que ter como centroavante um misto de gênio, bandido, né? O cara mais radical não podia ser Nietzsche, né? Nietzsche é o verdadeiro terror das defesas inimigas, quer conservadores, quer progressistas, né? Principalmente é um atacante odiado pelas equipes judaico-cristãs, né? As quais ele não deixou nenhuma de pé, derrubou todas, né? Agindo às vezes como eu escrevi, como Romário, extremamente frio, calculista e preciso, cirúrgico na hora da finalização, na hora da realização do gol, às vezes agindo como Almir Pernambuquinho, que se precisasse melar uma partida e sair no braço com todo mundo, certamente o faria, né? Um homem absolutamente genial, muito à frente do seu tempo, né? Então, essa é a minha modesta contribuição no campo das ideias para se constituir uma equipe de filosofia. Como técnico não podia ser outro, Sigmund Freud. Por quê? Porque é um homem absolutamente talhado para lidar com o ego dos jogadores, né? É aquele que é capaz de ler o inconsciente dos mesmos e tendo como auxiliar técnico Michel Foucault, porque é uma pessoa absolutamente talhada para entender as questões do poder e dos corpos dóceis. Fica aqui a minha modesta contribuição e eu espero que, acima de tudo, todos acabem por se interessar e verdadeiramente dedicar-se a ler a obra desses filósofos e curtir aí os seus delírios. O meu é esse, crio de vocês. Tchau, um abraço.